E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar. Hoje para falar sobre tempo, percepção do tempo. Eu estava aqui, fazendo uma vitamina de banana, uma coisa simples do dia a dia, pequeno prazer. E aí, simples ato de fazer essa vitamina ou de fazer esse suco de banana, as pessoas chamam de vitamina de banana, eu percebi nesse pequeno ato que eu tinha um preparo, eu tinha que fazer um preparo. Esse preparo dá um certo trabalho, pegar a fruta, descascar a fruta, picar a fruta, não é? Colocar o leite, colocar a aveia, que eu gosto, Gosto de colocar também tomate, fica delicioso, E um pouco de açúcar mascavo, para dar um gostinho. Para banana já tem um açúcar, Mas eu sempre gosto de colocar um pouquinho de açúcar, pelo menos uma colher de açúcar mascavo. E aí, você tem a casca da banana, você tem a sujeira, Às vezes cai um pouco de açúcar em cima da pia, você tem que também depois limpar o que você sujou, colher, enfim, Dá um trabalhinho, fazer. Isso é o primeiro estágio, O início. Aí você tem, depois que a vitamina está pronta, você tem o prazer de consumir, Sentir o sabor. E isso sim é um momento de prazer, é um momento de você usufruir do trabalho que você teve antes, que está no passado, Você está usufruindo no presente. Mas quando o suco acaba, quando o prazer acaba, vem aquela sensação de saciedade, Aquela sensação de, puxa, tô cheio, E aquela sensação de um certo vazio. Porque a experiência acabou, Mais ou menos como ver um filme, Eu costumo sempre também ter esse exemplo na minha vida, eu observo muito isso, Que quando você vai ver um filme tem uma euforia, tem um preparo, De repente você faz uma pipoca, aí você se organiza ali, para ver o filme, e você vai, escolhe, a linguagem que você quer, escolhe a definição, Você vai estar com uma melhor definição. Você escolhe ali alguns elementos, você vai botar legenda, Você vai ouvir no som original. E aí você se prepara, sei lá, faz uma pipoca, como eu falei, faz um suco. E aí você vai ver o filme. Aí durante a experiência do filme é muito prazeroso. Mas quando o filme termina, fica aquele vazio, Então é sempre assim, é também como sexo, Você vai pro sexo, tem toda aquela preparação, Você tem sempre um momento antes do sexo, Seja você se programar para ir para um motel, seja você fazer os preliminares, Seja você tomar um banho, se arrumar, se perfumar, Tudo isso, Se preparar até psicologicamente, dar aquela ansiedade, Aí você vai pro sexo, você chega lá, Mas nisso você já pagou motel, ou você já teve que pagar um jantar, tem todos esses preliminares, digamos assim, Antes de chegar no ato, Aí você tá lá no ato, muito prazer, você sente muito prazer, mas quando você goza, vem o vazio, Tem até uma frase antiga que diz, todo animal é triste após o coito. Então, na realidade, vem a saciedade, Você nem quer mais, Às vezes você dá até uma segunda para aqueles que são muito sexuais, Se a situação for muito excitante, mas você vai ter que dar um tempinho, para você engatilhar de novo. E o que eu estou falando, no final é aquele vazio. É aquela sensação, poxa, só isso, E às vezes você quer mais do que a pessoa com a qual você fez sexo, cai fora, E aí, podemos falar em várias situações que são assim, que você vai, por exemplo, à praia, que as pessoas gostam muito. A pessoa tem todo um preparo, tem todo um trabalho, É trabalhoso ir à praia, Principalmente se for com família. Mas mesmo você sozinho vai dar um certo trabalho, que você vai ter que se deslocar até a praia. Você vai ter que pagar estacionamento, Se você mora perto da praia, que isso aí é para poucos, mas de qualquer forma você vai ter que comprar uma cerveja, se preparar, Ainda mais como eu falei, se for para família, tu vai ter que comprar gelo,
botar no cooler, botar bebida no cooler, levar comida, tudo isso, né? Aí você chega na praia, é um prazer, mas a hora da volta, você já está cansado, você já teve muito prazer, já está queimado no sol, e tem que voltar para casa, tem que enfrentar trânsito, tem tudo isso, né? A hora da volta é aquele vazio, é aquela frustração. Então todas essas experiências que eu falei aqui são experiências do dia a dia, que podem ter o seu prazer, mas no final só sobra a memória. No final só sobra o vazio de uma experiência que está no passado. Então o prazer, ele é muito fugaz, né? O prazer é algo que existe no presente, né? Como eu falei, primeiro você se prepara para ter o prazer, finalmente você tem o prazer e depois você tem a questão do vazio, da questão da saciedade, né? Quando você conquista alguma coisa, entende? Tem muito mistério, né? A coisa te alavanca, né? A coisa te motiva. Quando é um mistério, quando você ainda não tem. Mas depois que você tem, é por isso que o casamento quase não dá certo, né? Porque a fase mais prazerosa, né, do casamento geralmente é um namoro, né? Que as pessoas não estão morando juntas, as pessoas estão meio que ali curtindo, né? Mas aí sempre tem aquela ideia de se unir, se casar, e vem os filhos, acabou o mistério, né? Já conquistou mesmo. Então é assim, né? É o princípio da conquista também, é a mesma coisa, né? Você faz todo um trabalho, aí tem aquele momento de prazer que você conquista e depois vem o vazio. E aí você não começa a se enjoar, né? Do que você conquistou. Aí você vai partir para outras conquistas. Sempre nessa eterna busca por ter esse prazer, né? Todo um trabalho, toda uma busca, toda uma movimentação, uma motivação, né? Esforço para conquistar algo. Aí quando você conquista, vem o vazio. É muito comum as pessoas quererem muito alguma coisa, algum objeto, né? Quando compram, quando conquistam, fica largado para lá. Isso é com pessoas também, né? Então, a maturidade, quando você começa a ter uma maturidade, é exatamente quando você percebe que o que sobra da conquista é o vazio. Conquistar, né, descobrir, desvendar o mistério, acabou, meu amigo. Com a vida não é diferente, né? Quando você descobre que a vida é um trabalho, um esforço, muita motivação, é matar um leão por dia, aí quando você conquista tudo isso, né? Conquista, sei lá, independência emocional, independência financeira, principalmente nesse mundo aqui que vale o dinheiro, né? No final o quê? A morte, né? A conclusão é a morte, é o vazio. Então essa etapa de introdução, desenvolvimento, conclusão, quem é sábio, que conhece esse processo, entende que sempre vai redundar nisso, né? Sempre no vazio. Toda experiência, o que sobra é uma memória. Não sobra nada físico, só sobra uma memória. Entende? Quando você tem maturidade para isso, quando você entende isso, você começa a se cansar desse sistema, né? Porque você já sabe onde vai dar. É como naquele filme Matrix, né? Que o Neo, né? Ele é meio pressionado lá pela Trinity, pelo grupo ali, Swift. A Swift, inclusive, mete uma arma na cara dele dentro do carro, né? Dizendo que se ele quiser conhecer a Matrix, vai ter que ser da forma deles. E ele, como tem uma personalidade muito forte, né? O Neo, ele pega, uma Swift fala, é da nossa forma ou você vai embora. Aí ele pega e, como ele tem personalidade forte, ele vai saindo do carro, né? Aí a Trinity segura ele, né? E fala, Neo, fique. Aí ele pergunta por quê. Aí ela mostra uma rua e ela fala, porque você já sabe onde essa rua vai dar. E eu sei que não é onde você quer estar. Aí ele volta pro carro, né? Por quê? Exatamente isso, né? A Matrix é uma ilusão que faz com que você trabalhe igual escravo, que faz com que você busque ter uma família, busque ter objetos muitas das vezes inúteis, patrimônio, né? Claro que a gente tem que ter o básico para sobreviver bem, né? Inclusive algum patrimônio suficiente, né? Quem aí consegue viver de renda, ter a sua casa, né? Ter a sua moto, seu carro para se deslocar, mas são as coisas necessárias da vida, né? O problema todo é como o indivíduo se ilude com isso aqui. E maturidade consciencial, né? É você ter a maturidade para
perceber, né? Se fixar na conclusão da coisa. Quando você compreende isso, né? Onde a coisa vai dar, onde todo prazer vai dar, que é na saciedade, que é no vazio, onde toda experiência vai dar, que é sempre na saciedade, no vazio, tanta ansiedade às vezes para nada, né? Para conquistar alguma coisa e depois ficar no vazio existencial, né? Na memória. Entender que a coisa aconteceu só aqui dentro e que só sobrou uma memória. E que toda experiência única não pode ser repetida, né? Porque o tempo está avançando, sempre para a entropia. Sempre, né? Da organização para a desorganização. Então, é decrepitude, né? Em tudo. Porque a natureza, o tempo está correndo tudo. E aí, como eu falei, maturidade de consciência é quando você percebe, né? Você não se fixa, né? Pessoas imaturas, elas se fixam na experiência. Pessoas imaturas se fixam na experiência. Então elas estão sempre lutando, estão sempre ansiosas para ter alguma experiência. Porque elas não se fixam na conclusão da experiência. Quando você se fixa na conclusão da experiência e você percebe que a conclusão te leva para o nada, a conclusão de qualquer experiência é só memória vazia, né? Porque não existe mais. Isso é maturidade, né? Então pessoas imaturas se fixam no presente, se fixam na experiência presente. Pessoas, né? Ou no presente ou no passado, né? São essas duas coisas. Porque o passado, geralmente, né? Ou seja, o que vai acontecer antes de você ter a experiência é um trabalho, né? Você tem que ter que acumular energia para isso, para executar um trabalho. No momento que você está executando o trabalho, te dá um prazer, né? E no final, a conclusão é o vazio, né? É a sua memória. Então, quem chega nessa maturidade, né? É importante que a gente vá no âmago das questões. Muitas coisas as pessoas não falam, né? O mundo não percebe, porque o mundo é matrix, é matéria, é mãe, é família, é construção, é prazer, né? Por isso que nós aqui nos auto-intitulamos, né? Inimigos da felicidade. Uma vez alguém falou isso de mim e eu acabei entendendo que é um título bem conveniente, né? Inimigo da felicidade. Por que inimigo da felicidade? Porque a felicidade no mundo é escravidão. Felicidade do mundo tem a ver com os outros. Tem a ver com as coisas, com esses ambientes externos. E quanto mais felicidade, né? Mais escravidão. Mais você precisa de coisas, de pessoas. Mais você busca pelo prazer. Entende? Então, né? O indivíduo imaturo, né? Ele está sempre ou no passado ou no presente, nos prazeres presentes. O indivíduo maduro de consciência, ele olha o futuro. Ele olha para onde que ele está indo, né? Apesar da gente só ter esse momento presente aqui, você percebe que se você buscar prazer, só prazer nesse momento presente, no final do dia você só tem memórias, no final da experiência você só tem memórias, então isso aqui é tudo uma ilusão, né? Para que se esforçar tanto por nada? Para ter uma conclusão que é vazia, né? Ainda que você conquiste muita coisa, né? A maioria dos que conquistaram muitas coisas viraram nome de rua, né? Então eu costumo dizer, você não constrói patrimônio para você. Porque o indivíduo trabalha, conquista, né? Tem pequenos momentos de prazer, né? Momentâneos, que estão no presente do indivíduo. Né? E aí o futuro é a saciedade, o futuro é o cansaço, a velhice, a morte. E velhice é isso, esse cansar de viver, esse cansar de experiências, o corpo se cansa de viver tanto. Isso que é velhice. E existe a velhice da consciência. O que é a velhice da consciência? Maturidade, que é o assunto aqui do vídeo. Então, né, fechando. Maturidade é quem se fixa, não no passado e nem no presente. E entende que o futuro, né, tem essa percepção, o futuro é vazio. O futuro é um nada. O fim do dia é só experiências, só memórias. Qualquer experiência vira memória. Assim que qualquer prazer vira memória. E aí no final é tudo que você tem. Nada, né? Só memórias. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Aqui nesse ícone. Basta clicar aqui. Ative o sininho das notificações e, se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.